O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno? O Flamengo... 22, tá com 22 jogos, Isso, né? Falta 16. 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Rapaziada, e o craque Neto que rasgou elogios ao Flamengo após o Flamengo fazer um jogo impecável em cima do Juventude. Dá só uma olhada no que Neto falou. A senhora Aparecida abençoe o Brasil. Me parece que já está tudo bem com ele. Tomou uma joelhada involuntária do Igor Gomes, que era do São Paulo, e que fez o gol. E graças a Deus já está tudo bem com ele. O que não está tudo bem é com o Juventude, que perdeu o jogo aí, né não, Léo? Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todo mundo que está no estúdio. Pois é, Neto, o Flamengo, daquele modo Felipe Luiz, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, se recupera na competição depois de empatar em casa contra o Grêmio, faz a alegria de uma nação de torcedores que estava aqui também, Neto, em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando a partida. Foram cerca aí de 4.000 torcedores do Flamengo que acompanharam em loco essa vitória por 2-0. Primeiro gol marcado pelo Arrascaeta na primeira etapa, gol de cabeça. E no segundo tempo, o Emerson Royal fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e põe fim, Neto, a um jejum, olha, muito grande do Flamengo aqui em Caxias do Sul. Porque o time rubro-negro não vencia aqui no estádio Alfredo Jaconi desde 1997. Ou seja, há 28 anos o Flamengo vinha à Serra Gaúcha e não conseguia vencer o Juventude. O tabu acabou, a torcida faz a festa e o Flamengo se consolida ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, abre uma vantagem de 4 pontos para o Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos, e uma vantagem de 6 para o Cruzeiro. É só festa no Mengão, que tem boas notícias, a permanência do Felipe Luiz e mais uma partidaça, craque do Arrascaeta, camisa 10, que deixa o comentarista até sem ter o que falar, porque joga muita bola o camisa 10 do Flamengo. Ô, Léo, fica com a gente aqui o Thiago Carpini, que ganhou do Vasco aí, que ganhou do Corinthians aí, que empatou, acho que contra o Vitória, tinha feito 7 pontos. O Thiago Carpini que foi muito bem. Recorta aí. Minha querida Marília Ruiz, qual a ideia do Flamengo? Foi para 50 pontos e ganhou, depois de 28 anos como o Léo, sonda. Não é o dono do supermercado sonda não, hein? Se for, manda para nós uma cesta básica para nós, que é para ajudar a família, se Deus quiser. Deixa o moleque lá, corta ele, deixa ele aí, que ele tá lá, o Léo. Conta para mim, 50 pontos, e aí ganha o jogo. E o De Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá para dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Felipe Luiz se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu em Caxias. Parece que não fez isso para a Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Então. Mas o Corinthians também não tinha, jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares, então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava, ganhou o campeonato, ganhamos do Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que... Eu nunca imaginei que o Samuel Lino viesse para a equipe do Flamengo. Né? E eles fizeram uma janela espetacular, irmão. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Felipe Luiz, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional, mas o Flamengo segue sendo o favorito, até pelo elenco que tem. Ô, Quesada, dá para entender. Eu faço as contas, mesmo umas contas, o Léo tá com a gente aqui, tipo... Lembra o Oswaldo Souza, que tinha? Sim. Da Globo? Sim. Vamos lá. Sabe quantos pontos tem o Sport? 11, certo? Ele precisa, para não cair,
33 pontos. Sim, Certo? Para não cair, para ir para 44. sim. O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno? O Flamengo... 22, tá com 22 jogos, Isso. né? Falta 16. 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá, o Cruzeiro só tem o Brasileiro. Foco total. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora, o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, Não, né? tudo nessa bem. rodada, tudo nessa bem, rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro Eu também. como a outra força. Tá, Ok, as 3, eu acho. O jogo é amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... Que é fora. aí. Já te Eu digo. não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Lá, certo? Aqui. Aqui, sábado 9 da noite. Então, Sábado 9 da noite. O Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo sacou, e Vasco. Cascão? Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no meio desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em Buenos Aires para os dois, para saber qual é o time que A joga. verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos, ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro na briga. Ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença, não, porque aí acabou. não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo, tá lá, o Léo Sonda, direto lá com a gente do estádio Alfredo Jaconi. Me conta aí, Godoy, qual a ideia sua? Para a felicidade do meu diretor Maurício Cruz, o Flamengo está mostrando no campo que realmente é superior aos adversários. Jogando, Mas muito, né? O que está jogando, porque ele faz prevalecer a condição elevada que ele tem em relação aos adversários. Portanto, o título depende só dele. Não tem... Que diretor da onde, Godoy? Daqui? Da Ecobir. Ah, então quer fazer jabá agora, então, Não, aqui, quer não. cobrir. Por isso que eu não falei o produto. Mas eu tô te perguntando. Então vamos vai. lá. O senhor trouxe algum barril pra nós? Não, só tô perguntando. Você responde sim ou não? Maurício Cruz, Não, você manda trouxe. os barris. Mas você trouxe algum barril? Tá lotado pra você, o porta-mala. Pra você, Não, nem pra de você. perto. Já fez um jabá do Ecobir, que não. por sinal, na festa de final de ano vai ter pra nós. Que por sinal, os caras que tomavam em determinado lugar um chopp aí, era tudo do Ecobir, né? Não. Era assim. Ah, num lugar. Num lugar aí. Que todo mundo, aquele negocinho, passava a faca, não passava? Olha, ei, mundo. Ô, Léo, conta pra mim do Juventude. A Juventude perdendo jogos em casa, independentemente do Flamengo, Corinthians, São Paulo, dos clubes grandes, né? O Juventude é grande também. Mas agora, por exemplo, pega o Mirassol. O Juventude não pode deixar de fazer pontos dentro de casa. Se deixar, o Juventude coloca a outra parte da tabela lá pra mim, Cascão. Aqui no apito final, vamos lá. Coloca aí, quem que tá aí comigo pra fazer isso? Vamos lá, o Juventude tá com 21 pontos. O Juventude precisa fazer 23 pontos nos próximos 22 jogos. Pra não cair. Tá ferrado. Né? É difícil. Léo? Pois é, Neto, até existia uma expectativa, né, da torcida, do Juventude, dos jogadores, de escapar do rebaixamento nessa rodada, porque sairia da zona em caso de um bom resultado contra o Flamengo. Mas é claro, né, o torcedor do Juventude, ele nunca vai contar com uma vitória fácil contra um adversário como o Flamengo, vocês estavam ressaltando. Realmente o time do Filipe Luiz é um time que domina muito o jogo, 75% de posse de bola, dificultou bastante a vida do Juventude, que viveu ali de algumas escapadas, principalmente na segunda etapa. Mas não conseguiu levar grande perigo ao gol do Rossi, permanece na zona de rebaixamento, mas olha, Neto, pelo que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, não vai ser surpresa se o Juventude daqui a pouco escapar da zona de rebaixamento nas próximas rodadas, porque dos times gaúchos é o que mais tem dado alguma esperança, algum sinal
de que possa se recuperar. O Grêmio está muito mal, o Inter está muito mal, os dois vão disputar o Clássico Grenal no próximo final de semana e o Juventude vai ali, comendo pelas beiradas, já venceu o Ceará no Nordeste, agora, claro, vai ter jogos difíceis aqui dentro de casa do Alfredo Jaconi, que é onde soma o seu maior número de pontos historicamente no Campeonato Brasileiro. É porque faltando, por exemplo, quantos jogos faltam aí? 16? 16. 8 em casa, 8 fora, certo? O Juventude, os times menores, dificilmente tem uma vitória em 8 jogos fora de casa. Vamos supor que ele ganhe 8 jogos seguidos em casa. 8 vezes 3? 24. Tá dentro, não cai. Mas não vai acontecer Correto. isso. Né? Para os times menores, é isso que eu faço, a conta que eu faço. Essa página aí, ó, qualquer um pra mim pode cair. Internacional, Ceará, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Vasco, Vitória, Juventude. Para mim, o Fortaleza e o Sport já caiu. Para mim.